Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. A proposta do canal é que nós possamos dividir as nossas experiências bibliográficas. Então eu trouxe para vocês alguns dos livros que eu separei para 2018. O meu foco é justamente livros biográficos, então eu gosto muito de biografias, gosto muito de livros de história, e a proposta é justamente a discussão deste tipo de livro por aqui. Então, isso não significa que sejam os únicos livros que nós iremos ver, mas que este é o foco principal dos meus livros particulares. Então, a minha ideia é justamente dividir isso com vocês. Para isso, eu separei alguns livros, nem tudo aqui é livro histórico ou biografia, para que nós possamos dividir e conversar a respeito dos assuntos. A biografia de janeiro será Maria Antonieta, de Stefan Zweig. Eu tenho mais 2 livros dele, gosto do autor. Não vou entrar em pormenores do livro, a gente vai discutir no vídeo deste livro. Gostei bastante, muito bom livro. Esse vai ser a nossa primeira biografia, essa vai ser a nossa primeira biografia, o primeiro livro que nós conversaremos deste ano. Em seguida, nós temos As Viagens de Dom Pedro II. Para quem não sabe, Dom Pedro II era um grande letrado, ele era uma pessoa muito culta, ele fez algumas viagens pelo mundo. Aqui nós temos alguns registros dos diários dele. Discutiremos esse livro também este ano. Catarina Grande. Então, vocês vão ver no decorrer do tempo que eu tenho uma obsessão aí por mulheres na história. Então, Catarina é uma das grandes mulheres da história, né? Ela foi czarina russa. A história dela sempre me encantou muito antes de eu ler o livro. Li o livro. É um convite à leitura, de verdade. Vou reler com vocês. Adoro esse livro, gosto muito dele. Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Então, Walter Isaacson anda escrevendo várias biografias, todas elas foram muito bem recebidas pela crítica. Leonardo da Vinci vai ser a minha primeira, não li, nós leremos em conjunto. Eu tenho o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Não é um livro biográfico, é um livro jornalístico. Daniela Arbex é uma jornalista de Minas Gerais e ela vai retratar o manicômio de Barbacena nesse livro. Eu gostei bastante, foi um livro que eu li, gostei muito. Vou relê-lo e dividir com vocês. Eu tenho O Minha Luta, de Adolf Hitler. É um livro polêmico, é um livro complicado pela história do ditador. É diferente de uma biografia comum, porque não é um biógrafo, mas sim a própria pessoa. Então isso é mais uma autobiografia, né? A primeira parte desse livro todo é autobiográfica. E eu acho que cabe, sem apologia, sem endemonização, nós conhecermos a cabeça do ditador, né? Entender o que se passava na cabeça de Hitler quando assumiu. A história da Segunda Guerra ela é uma história complicada demais para que nós possamos determinar mocinhos e vilões. Tem muito contexto que nós não aprendemos nem estudamos dentro da escola. E eu acho que não como defesa nem como ataque, mas como conteúdo histórico, eu acho que esse é um livro interessante para ser lido e discutido. Nós temos Cleópatra, e não sei o que tem dentro desse livro, não tenho a mínima ideia. Não li nada da Stacy Schiff, que é a autora do livro. Eu sei que ela não é historiadora, ela é jornalista, e sei que como jornalista ela recebeu prêmios. Ela diz que é uma biografia.
Sou crítica com biografias porque você precisa de dados históricos, você precisa de informações concretas para você escrever uma biografia. Então, não sei o que tem aqui, veremos juntos. E eu tenho A Condessa de Barral, de Mari Del Priore, que relata a vida da amante de Dom Pedro II. Oh meu Deus, ele tinha uma amante? Sim, como todo bom monarca, né? Os casamentos eles eram arranjados, eram contratos, as pessoas não escolhiam com quem casavam, acabavam mais tarde se identificando com outras pessoas, tanto reis quanto rainhas, e seguiam o curso dos seus romances. Então aqui eu tenho retratado a história da amante de Dom Pedro II por Mari Del Priore. Nós veremos esse livro também no decorrer do nosso ano. E se couber mais uma biografia, né, nós temos 8 biografias em 12 meses, então acredito que caiba. Eu tenho Pedro Grande. E eu peguei Pedro Grande justamente porque Catarina a Grande, né, Catarina II da Rússia, fala muito sobre Pedro, e eu adorei esse biógrafo, Robert K. Massey, sensacional. Eu li Catarina, amei, comprei Pedro, tô lendo, então se conseguir encerrar até o fim do ano, a gente divide este também. Bom, como são 8 livros e 12 meses, para o nosso respiro, para não ficar só livro histórico, eu escolhi alguns títulos, alguns romances, para que nós possamos discutir a respeito de outros assuntos. Então, eu trago Jane Austen. Eu tenho essa coleção, são 2 livros, 6 histórias. Daqui eu já li Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, Falta Persuasão. Tá? Nós discutiremos cada história deste livro. Amo Jane Austen, sensacional. Discutiremos as histórias neste ano. A Sombra do Vento. A Sombra do Vento é literatura infanto-juvenil. Eu li quando eu tinha uns 18 anos, tá? Tô retomando a leitura, ver se ele passa, né? Se ele ainda continua sendo um livro interessante. E ele tem uma sequência, eu tenho a sequência, porque na época eu gostei muito, não li a sequência, vou lê-lo novamente. E daí nós dividimos para ver se realmente ele continua sendo para mim um livro bacana. A Mitologia Nórdica, do Neil Gaiman. Neil Gaiman, para quem não sabe, é roteirista de Sandman, e ele mesmo fala que as pessoas falavam muito das histórias dele, de onde ele se inspirava, e muita coisa ele se inspirou na mitologia nórdica. Então ele decide escrever um livro sobre mitologia nórdica. Nós vamos falar a respeito deste livro de Neil Gaiman também. A Guerra dos Tronos, não assisti, não tenho a mínima ideia do que é a série, né? Todo mundo fala muito, todo mundo já me pediu muito para assistir, nunca vi. E me interessei em comprar o livro, ele ainda tá no plástico, nem abri. Espero ver a série antes de ler o livro para não me frustrar, porque normalmente os livros carregam muito mais detalhes do que a série. Então, esse eu pretendo ler para tecer alguma crítica, falar se gosto, se não gosto e a gente discutir. Esse fininho, Poder S.A., é um livro que é um empréstimo de um amigo. Ele faz uma sátira ao mundo corporativo, tá? Eu li algumas coisas, outras eu ainda não li. A ideia é tiração de sarro mesmo. Vamos discutir ele também mais tarde, né? E por último, nós temos os Irmãos Grimm. Eu tenho essa coletânea dos contos de Grimm, que é diferente das histórias que nós estamos acostumados a ver dos Grimm, porque a Disney mesmo já regravou muito Grimm e tudo mais, mas normalmente as histórias dos Irmãos Grimm, elas são romantizadas, elas são infantilizadas, justamente porque a intenção é captar esse público mais infantil. Mas elas em si, elas são contos, né? Elas são histórias, elas são lendas que foram passadas de pai para filho, de um povo. Então, aqui eu tenho
as histórias um pouco mais próximo da história na íntegra, tá? Essa coletânea aqui é muito bacana e eu vou dividir ela com vocês também. E estamos abertos a qualquer livro que vocês queiram compartilhar, ou que vocês queiram indicar, para que nós possamos lê-los e compartilhá-los, ok? Beijo para vocês, até a próxima!